Eu quero trazer para vocês a palavra agora. Nosso tema hoje, fé sem limites. Essa palavra é, de certa forma, uma continuação da palavra que eu preguei há cerca de 3 semanas no culto das 11 horas. Eu não sei se ela já está no YouTube, se não estiver, vai entrar logo. Eu gostaria que você ouvisse também. 2 Tessalonicenses 1:3 diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém? Porque essa palavra é uma continuação daquela que falava sobre perseverança. Eu não sei se por causa dos 35 anos da igreja, ou porque eu também já estou ficando um pouquinho mais velho. Daqui a mais alguns anos, eu logo creio que terei o privilégio de completar 50 anos da minha conversão. Você está pensando assim, se converteu com quanto? Com 52? Com 2 anos? Não, eu tinha 17 anos na época. E nessa trajetória já mais longa, a gente vê muita coisa, a gente conhece muita história, a gente acompanhou muita gente. E às vezes a gente percebe que alguns ficaram para trás, alguns ficaram no meio do caminho. A fé que algumas pessoas tinham não era suficientemente enraizada. Outros até surpreenderam. Às vezes você olhava assim, esse aqui está mais ou menos, mas não, a pessoa foi lá e tomou jeito, encontrou o caminho certo, se firmou em Deus e está dando frutos até hoje, talvez muito mais do que a gente imaginava. Mas a gente acompanha muitas histórias. Olhando as fotos lá, por exemplo, você vai ver a história da igreja. E a pastora Érica, no vídeo que foi passado aqui agora há pouco, ela disse assim: é muito difícil saber como vai ser o mundo daqui a 35 anos. Mas o Evangelho vai estar firme, amém? É isso que eu quero trazer para vocês hoje, com essa palavra sobre uma fé sem limites. Eu não vou pregar aquela palavra para você ter uma fé, amanhã você vai ter uma fé para ver as pessoas ressuscitarem, as pessoas serem curadas e tal. Não é esse tipo de limite que eu quero falar. Eu estou falando sobre a sua fé, aquela fé que você tem no coração e que vai te levar até o final da sua vida firme com Jesus. Eu estou falando de uma vida de fé, não só de algumas experiências. Eu quero que você questione o seu próprio coração e que você deixe Deus falar com você sobre que tipo de relacionamento com Deus você tem. Que tipo de fé você tem? E se isso vai ser suficiente, se você realmente tem o que precisa para enfrentar, por exemplo, os próximos 35 anos. Eu não preciso de 35 anos porque acho que já é bastante, né? Mas muitos aqui, daqui a 35 anos estarão vivos. Serão os servos de Deus daquele tempo. Você vai estar firme, você vai estar dando frutos, você está preparado para enfrentar tudo o que esse mundo pode trazer? A sua fé é uma fé sem limites ou é uma fé limitada por alguma visão equivocada? É isso que eu quero trazer para vocês nesta noite. Quero te convidar a refletir sobre esse tema, amém? Então, em primeiro lugar, quero dizer para você, uma fé sem limites é uma fé pessoal. Repita comigo, uma fé pessoal. É a tua fé. O primeiro limite que nós precisamos quebrar, que não pode existir na nossa vida, o primeiro requisito de uma fé sem limites, é que tem que ser a sua fé. Deus tem que ser o teu Deus. Não adianta a gente pensar em enfrentar todos os desafios de uma vida nesse mundo, indo de carona na fé dos outros, confiando na fé que outras pessoas têm. A fé precisa ser a tua fé. Deus precisa ser o teu Deus, amém? Salmo 94, 22 diz assim: mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. É uma fé pessoal, é um relacionamento vivo com Deus. Alguns dos grandes avivamentos que aconteceram na história foram momentos em que as pessoas estavam perdendo essa fé pessoal, essa fé viva. E então pregadores vieram e trouxeram a visão, trouxeram a mensagem de que você precisa ter o teu encontro com Jesus. E na verdade a gente chama de avivamento, mas foram momentos em que as pessoas estavam se convertendo.
saíram de uma fé religiosa, uma fé em que estavam confiando na religião, confiando na fé de outras pessoas para realmente ter uma experiência pessoal com Deus. Eu sempre me lembro da experiência, já citei algumas vezes aqui, porque para mim foi muito marcante, de John Wesley. John Wesley foi um pregador que revolucionou o mundo da sua época, um dos maiores avivamentos que já aconteceram na história. Mas antes de ter essa experiência, ele passou por uma circunstância em que ele estava em um navio que quase afundou, enfrentou uma tempestade muito forte, e todo mundo ficou desesperado ali. Naquele momento de desespero, ele viu um grupo de irmãos que se reuniram e ficaram cantando. E ele falou: não pode ser, esses caras são esquisitos. O que eles têm? O navio vai afundar, vamos todo mundo morrer, eles estão lá adorando. E ele já era um homem religioso, ele era um missionário anglicano, um missionário cristão, mas não tinha aquela fé que eu estou falando para vocês, essa fé pessoal tua, do teu Deus. E quando passou a tempestade, tudo deu certo, o navio não afundou, ele foi conversar com aqueles irmãos, ele ficou impactado pela tranquilidade, a paz que eles tinham. E esses irmãos então, que eram um grupo muito fiel a Deus, um deles disse para John Wesley assim: você crê que Jesus Cristo é o Salvador? Ele disse assim: eu creio que Ele é o Salvador do mundo. Percebeu onde está errada a resposta? Eu creio que Ele é o Salvador do mundo. E aquele irmão disse assim: mas você crê que Ele é o teu Salvador? Wesley respondeu: eu espero que sim. Ele não tinha ainda uma convicção plena de que Jesus era o seu Salvador. A fé que ele tinha ainda era uma fé religiosa. Ele cria em Jesus como o Salvador do mundo inteiro, mas não da vida dele mesmo. Ele não tinha convicção plena de que a sua fé era no seu Deus, era o Deus dele. O Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz: o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu conheço uma pessoa que quando criança ouvia uma música que falava Jesus meu pastor, e ela dizia assim: é meu pastor, é meu pastor. Ficava indignada, não vou contar para vocês quem é essa criança, mas ela ficava indignada de ouvir aquela música, a pessoa cantando assim: Jesus meu pastor, e ela dizia assim: não, é meu pastor. Que você diga também: Jesus é o meu pastor, é o meu Senhor, amém? Uma fé sem limites é uma fé pessoal, é uma fé sua. Sabe, os judeus, por exemplo, na época de Jesus, eles tinham muito orgulho de dizer assim: nós somos filhos de Abraão. E a Bíblia fala sobre o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas precisa ser o seu Deus também. Em Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Mas lá em Mateus 3, versículos 7 a 9, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A Bíblia muitas vezes fala de Deus como sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ali está frisando uma identidade nacional, frisando que aquelas pessoas tinham seus antepassados que tinham cultivado uma fé e que eles precisavam cultivar essa fé também. Mas Jesus deixa claro que você não pode simplesmente descansar nisso e dizer assim: os meus antepassados serviram a Deus, é a fé dos meus antepassados, é a fé de Abraão, a fé de Jacó. Não, tem que ser a tua fé. E lá na frente também em Lucas 13, 28 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Porque Deus foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó, mas não foi o seu Deus. Então a sua fé precisa ser uma fé pessoal. Você precisa ter convicção de que a sua vida pertence a Deus. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você já teve o seu encontro pessoal com Deus. E
Quando você está aqui, você não é um espectador, você não está assistindo o culto, você não está olhando como quem está de fora, avaliando as coisas, mas você está participando de tudo. Você não está assistindo um louvor, você está louvando junto. Você não está ouvindo uma oração, você está orando junto. Deus é o teu Deus, amém? É uma experiência tua com Ele. Você pode aplaudir o Senhor, eu sei que você está com vontade de fazer isso. Então não tente seguir a vida limitado à fé dos outros. Uma fé sem limites é uma fé pessoal. Tem muita gente aqui que está ancorado na fé ou na oração de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Deus tem que ser o teu Deus. Jovem, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você não pode viver a vida inteira ancorado na fé dos seus pais. Você precisa ter a sua experiência com Deus e saber que Deus é o teu Deus. Para os casais aqui, maridos, não fiquem ancorados na fé da sua esposa. Ela pode ser uma bênção, mas você precisa ter a sua fé desenvolvida. Mulheres, não confiem, não descansem na fé do seu marido. Você precisa ter a sua fé pessoal em Deus. Certa vez uma pessoa me disse com certo orgulho assim: mas a minha mulher é uma mulher de oração. Eu pensei, e você? Nunca descanse, nunca terceirize a sua fé. Tem gente que está aqui como quem está distante e diz assim: que bom, eu confio na fé do pastor, eu confio na fé do apóstolo, eu confio na fé do pastor Daniel, eu confio na fé do pastor Ramon. Você tem que confiar na fé que você tem em Deus. Tem que ser a tua experiência com Deus, amém? Eu queria dar uma mensagem especial para os jovens. Não sei quantos nós temos aqui, mas existe um momento na vida do jovem, mais ou menos na época em que você entra na universidade, que é a época em que o jovem quer firmar a sua identidade. É uma época em que o jovem, naturalmente, nessa idade, ele quer saber quem ele é. Até aqui, ele era o filho dos seus pais, agora ele quer saber quem ele é, e ele começa a firmar a sua identidade, as suas opiniões, e é uma época em que muitas vezes o jovem abraça uma ideologia, por exemplo. É uma época de definição, e é natural que seja assim, não é? É uma fase do amadurecimento. Mas quando você chega nessa fase, você não precisa, para afirmar a sua identidade, rejeitar a fé dos seus pais. A fé que você aprendeu em Jesus, o que ela precisa é tornar-se a sua fé também. E se você não tem uma experiência forte, firme com Jesus, é essa hora de você afirmar a sua identidade e dizer assim: olha, meus pais creram em Jesus, meus pais me levaram para a igreja, mas agora não é porque eles me levam, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu amo a Jesus, eu vou porque eu tenho a minha experiência com Deus, amém? Mas também é uma época em que, se você, por qualquer motivo, sabe que agora você tem um conhecimento de Deus que não tinha no passado, você não pode ficar preso às experiências antigas. Se os seus pais seguiram qualquer caminho que não era o caminho do Evangelho, e você hoje conheceu o Evangelho, você precisa ter coragem de afirmar a sua fé em Jesus, a sua experiência com Ele, amém? João, pode aplaudir. Olha, João 12, 42 e 43 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, tiveram uma experiência de fé, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para quem no coração creu, mas fica intimidado de afirmar essa fé. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você precisa ter coragem de assumir a tua fé em Jesus, de assumir o teu compromisso com Ele, amém? Segundo lugar, uma fé sem limites é uma fé que não envelhece. Nesse primeiro ponto eu até falei mais para os jovens, mas no segundo agora eu quero cutucar um pouquinho os mais experientes aqui. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Uma fé sem limites é uma fé que não envelhece.
A sua fé não pode perder o valor, não pode perder a potência, não pode perder a qualidade, não pode perder o vigor com o passar do tempo. Nós envelhecemos, o texto de Paulo diz claramente, envelhecemos fisicamente. E aí, do ponto de vista físico, nós estamos com menos vigor, estamos mais cansados. Ele diz que o nosso homem exterior se corrompe, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Então a minha experiência com Deus não pode envelhecer. Eu estou nessa igreja aqui desde a fundação há 35 anos, eu não posso ter uma fé envelhecida, uma fé que perdeu vigor, eu não posso perder o meu ânimo de servir a Deus, eu não posso estar aqui de novo como um espectador. Não, a minha fé precisa ter força, precisa ter vigor, não pode envelhecer. Eu estou envelhecendo fisicamente, mas a minha fé tem que ser cada vez mais forte, amém? Muitas pessoas, infelizmente, parece que se acostumam com a igreja. Desde pequenininho está na igreja, já passou por tantas coisas, já passou por tantos cargos, já atingiu um determinado status dentro da igreja, e a pessoa vem para a igreja, mas simplesmente por um hábito. Só que a sua fé não tem mais o mesmo vigor. Isso é triste, quando você vê que a experiência que deveria fazer com que essas pessoas fossem sábias, fossem mais fortes, fossem um exemplo para os mais jovens, e você olha para pessoas que estão cansadas na fé. Cansadas. A fé precisa se renovar dia a dia, amém? Há um texto em 1 Reis 13 que me chama muita atenção, é muito chocante. Eu não vou poder, seria um texto para a gente pregar só sobre ele, né? Um texto bastante longo, mas há algo bastante interessante que eu quero mostrar para vocês. Fala sobre um homem que é chamado simplesmente de profeta velho. A Bíblia não diz o nome dele, chama ele de profeta velho. No versículo 11, em 1 Reis 13, diz assim: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Então vou só dar um resumo aqui para vocês. Houve um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem tremendo, que profetizou coisas maravilhosas naquele momento. Profetizou coisas que iriam acontecer muitos anos depois ainda. Um homem muito usado por Deus, muito fiel a Deus. E Deus tinha dito a esse homem fiel que ele fosse lá, profetizasse, dissesse o que Deus tinha mandado dizer e fosse embora. Deus disse para ele: não pare nessa cidade, você não vai se acomodar aqui, você não vai comer aqui, você prega a mensagem e você siga adiante. Foi a mensagem que Deus disse para ele. E quando tentaram dizer para ele: não, profeta, fica aqui, ele falou: não, Deus me disse que é para eu pregar e seguir adiante. Mas aí, esse homem chamado de profeta velho, um homem que tinha tempo de experiência com Deus, mas cuja fé havia envelhecido. O problema não era ele ser velho. A palavra de Deus nunca fala mal do fato de nós sermos velhos. Os velhos devem ser sábios, devem ser pessoas dignas, devem ser referência para os mais jovens. O problema é que a fé dele tinha envelhecido. Aí no versículo 18 ao 22 diz assim: tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo a casa. O contrário do que Deus tinha falado para o profeta. Esse profeta velho chega para aquele homem de Deus e diz assim: um anjo do céu me falou: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E aí o texto continua, vai contar toda a história que aconteceu, como aquele homem de Deus morreu. Esse profeta velho, esse homem que perdeu o vigor da sua fé, perdeu aquela vivacidade da comunhão com Deus, tinha servido a Deus no passado de uma maneira fiel, mas hoje já não o fazia dessa maneira. Ele fez com que aquele homem de Deus se desviasse do propósito.
Deus tinha dito para o profeta fiel: não pare, não coma nessa casa, vá embora direto. O profeta velho, que já tinha perdido comunhão com Deus, chegou e disse: não, mas o anjo do céu falou comigo, pode vir, venha na minha casa. E ele veio. Quando o homem de Deus que era fiel errou, desobedeceu, esse próprio profeta velho profetizou: agora você vai morrer porque você desobedeceu a Deus. Olha que desgraça aconteceu, porque uma pessoa fiel a Deus ouviu alguém que já não andava com Deus, que já não tinha temor de Deus, estava tão acostumado a ser profeta que mentiu, disse assim: um anjo do céu falou comigo, e não tinha anjo nenhum, ninguém tinha falado com ele. Alguém fora da vontade de Deus. E esse texto me choca muito, porque mostra como é possível alguém andar com Deus, mas deixar que a sua fé envelheça, se acostumar com as coisas de Deus, se acostumar com a religião, e não estar mais andando com Deus, não estar mais ouvindo a voz de Deus. Então eu quero dizer para você: não deixe que a tua fé envelheça. Você vai envelhecer sim, fisicamente. Daqui a 10, 20, 30 anos você não vai ter o vigor que você tem agora, mas a sua fé, a sua comunhão com Deus tem que ser cada dia melhor, cada dia mais forte. Você tem que ser cada dia mais cheio do Espírito, cada dia mais sábio, cada dia mais cheio do amor de Deus. Você não pode piorar, você só pode melhorar. Não deixe que a sua fé envelheça, amém? Uma fé sem limites é uma fé que não se desgasta com o passar do tempo. Apocalipse 3,4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você já foi bem e agora está mal. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você já andou na presença de Deus e agora está frio. Isso não pode acontecer. Lamentações 5, de 15 a 21 diz: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Olha que situação de desgraça que esse profeta está descrevendo. Ai de nós, porque pecamos, por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Que você nunca precise fazer essa oração: Senhor, renova os meus dias como era antigamente. Mas se precisar, volte. Se precisar, faça essa oração e diga: Senhor, eu quero voltar. Eu não admito que a minha fé envelheça. A minha fé precisa se renovar de dia em dia. O Senhor não envelhece, o Senhor não perde o poder, o Senhor não deixa de atuar na vida das pessoas. Por que eu vou me submeter a viver uma vida triste, uma vida vazia, uma vida fria espiritualmente? Se o Senhor tem sempre algo renovado, se o teu Espírito continua habitando em nós. Não se conforme com o esfriamento da sua fé. Não é normal, não é algo que você precise aceitar. Se alguma circunstância fez com que você esfriasse na fé, depois de já ter experiência com Deus, saiba que isso pode ser revertido no momento em que você se dobrar e disser: Senhor, renova a minha vida, renova a minha fé. Amém? Terceiro lugar, uma fé sem limites é uma fé em progresso. Por um lado, você não deve deixar que ela envelheça, mas não basta se contentar com isso. A sua fé precisa ter progresso. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é que diz o texto? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você chegou no limite? Você chegou na perfeição? Não? Parou por quê então? Continue crescendo. Tenha a ambição, o desejo de crescer mais. Tenha o desejo de conhecer mais a Deus. Deus é infinito. Nunca existe um limite para a gente chegar. Acha assim: não, mas eu já cheguei no limite da unção que Deus tem para a minha vida. Não, Deus tem mais. Eu já cheguei no limite do conhecimento, eu já estudei muito. Deus tem mais.
O apóstolo Paulo, no finalzinho da vida, sabendo já que ia morrer, ele está preso e ele pede que tragam os livros. Ele quer estudar mais, ele quer conhecer mais a Deus. Ele quer conhecer mais a Deus. Então, eu preguei há algum tempo atrás aqui, já há bastante tempo, uma mensagem que chamava-se As 3 Dinâmicas da Vida. E nessa mensagem falava sobre a dinâmica do diabo, que é destruir. É roubar, matar e destruir. É um caminho de retrocesso, um caminho de roubo, de ruína. É aquele caminho que o cara diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, sabe? A coisa está só de mal a pior. Esse é o caminho do diabo, é o que ele quer para a vida de qualquer um de nós. Existe uma segunda dinâmica, que é a dinâmica do homem, da estabilidade. O ser humano, por natureza, ele quer se acomodar. Você nunca pensou em se acomodar, não? Tem gente que se acomodou com a internet. Agora eu só assisto culto pela internet, eu não preciso mais ir no culto. Tem gente que se acomodou porque já não tem ambição nenhuma de crescimento. Tem gente que acomodou porque acha que já serviu a Deus muito tempo, não precisa mais. A dinâmica do homem é de querer estabilidade. Não mexam com a minha vida, me deixem no meu canto, deixem fazer como eu quiser, do meu jeito. Mas existe uma outra dinâmica, que não é nem a do diabo, que tenta destruir, nem a do homem que quer ficar parado, estagnado. É a dinâmica de Deus, e essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós: crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem já é perfeito, por favor, retire-se, fique à vontade. Quem não chegou na perfeição ainda, continue aqui, continue buscando a Deus, continue crescendo e vivendo cada dia mais fervoroso para Jesus. Amém? 1 Timóteo 4, 14 e 15 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Deus derramou um dom sobre a tua vida. Não seja negligente com isso. O qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você precisa crescer. As pessoas precisam ver a glória de Deus na sua vida. Elas precisam ver que você está cada dia melhor. Você vai ser uma bênção, você vai ser alguém que vai glorificar a Deus através do teu crescimento. Amém? O teu crescimento glorifica a Deus. A tua estagnação não glorifica ninguém, nem a você mesmo. Ninguém vai olhar para você e falar assim: olha que bacana, como ele está parado. Olha que legal, como ele é. Nada muda, nada acontece na vida dele. Isso não glorifica nem a você mesmo, muito menos a Deus. O seu crescimento glorifica a Deus. Não deseje glória humana, mas deseje sim que as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida, que as pessoas vejam o seu progresso. Se você estiver progredindo, isso está glorificando a Deus. Amém? E 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está dizendo a mesma coisa. Jesus vai ser glorificado, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como que Ele vai ser glorificado? Quando você cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais você crescer, mais você vai poder servir a Deus, mais você vai impactar outras vidas, mais você vai poder ser um exemplo para outros. Há pessoas aqui na igreja que já estão idosas e com a sua saúde já debilitada, estão frágeis fisicamente, mas ainda são um grande exemplo de vida com Deus. Quando nós estávamos, hoje quando eu entrei lá na salinha onde nós montamos a réplica da antiga igreja, existiam várias fotos. Existia uma foto ali, por exemplo, do seu Alcides Parisotto, e eu comentei com a pessoa que estava do meu lado, ela não conhecia, eu contei quão abençoado ele foi, o quanto ele abençoou essa igreja, a maneira como ele era simples, servia a Deus com integridade, como ele foi um grande exemplo para todos nós, um conselheiro para o apóstolo Lamartine, quando ele procurava uma pessoa mais experiente. Mesmo depois de morto, a sua vida ainda glorifica a Deus, quando você cresceu e continuou buscando a Deus e se firmando em Deus. Amém? Sua vida está aqui para glorificar a Deus. Cresça,
cresça mais e mais. Não admita retrocesso na sua vida. Não admita retrocesso. Ninguém nasceu para retroceder. Retrocesso é plano do diabo. É a dinâmica do diabo que eu falei. A dinâmica de Deus para a sua vida é crescimento. De onde você está, você precisa dar o próximo passo. Você precisa crescer e conhecer mais a Deus. Amém? E por fim, em último lugar, eu quero dizer que uma fé sem limites é uma fé independente do ambiente. Repita comigo, uma fé independente do ambiente. Você quer uma fé sem limites? O mundo não pode influenciar a sua fé. Você quer uma fé sem limites? O ambiente não pode influenciar a sua fé. Você tem que ter autonomia na tua fé. Ninguém pode determinar o limite da tua fé. Se você quer uma fé sem limites, tem que ser uma fé independente do ambiente. O que eu quero dizer com isso? Você vive no ambiente de avivamento e você é avivado. Grande coisa. Se você está num ambiente frio, você é frio. Se você está vivendo uma época de radicalização, de polarização, como nós vivemos no mundo aí fora, você também é radicalizado, também é polarizado? Você é igualzinho a todo mundo? Quer dizer que o mundo ficou louco, você ficou louco junto? O mundo escolheu a polarização e você foi na onda deles? O mundo escolheu uma ideologia, você foi na onda deles? O mundo está materialista, individualista, você foi na mesma onda? Você está sendo influenciado pelo ambiente? O ambiente está determinando a tua vida? Mas aí você está no ambiente de fé, agora você tem fé. Eu estou aqui no culto, agora eu tenho fé, porque eu estou cheio de gente de fé. Quer dizer que a sua fé é tão frágil, tão pequena, que o que acontece à volta é que determina as coisas para você? Pois os homens de Deus que venceram nesse mundo, foram homens de Deus que numa época de incredulidade foram fiéis, foram cheios de fé. Foram pessoas que numa época em que o pensamento do mundo estava totalmente tortuoso, conseguiram ver a luz e entender a palavra de Deus e serem fiéis a Deus e terem princípios que eram inabaláveis. Foram homens que conseguiram ver adiante do momento em que estavam vivendo. Foram homens que não foram influenciados por líderes, por tendências, por pensamentos, por filosofias, por política, por nada. Foram influenciados pelo Evangelho. A Érica disse muito bem quando falou, eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a 35 anos. Como será o ambiente em que as pessoas viverão daqui a 35 anos. Mas o Evangelho vai ser o mesmo e o poder de Deus vai ser o mesmo. Amém? Então você precisa amar a Deus, amar a Jesus, ter uma experiência pessoal, forte, firme com Jesus, uma experiência crescente, como a gente falou, e isso vai fazer com que você tenha independência em relação ao mundo. Independência. Você não vai ser uma pessoa de fé só se todo mundo estiver tendo fé. Você não vai ser fiel a Deus só se todo mundo for fiel a Deus. A sua fé terá independência. Paulo várias vezes fala, especialmente com Timóteo, em outros textos, ele diz assim, tu porém. Timóteo, vai acontecer isso aqui no mundo. Tu porém. Deus tem para você essa palavra, tu porém. Você não precisa seguir o rumo do mundo. Você pode ser firme quando os outros não são. Apocalipse 2,13 diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só que lugar para morar, gente. Alguém mora num lugar tão ruim assim? Você achava ruim o lugar que você mora? Seu bairro lá era meio pesado? Olha aqui o que diz em Apocalipse 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nas cartas às 7 igrejas aqui, está dizendo assim, você habita num lugar ruim, vocês estão vivendo num tempo ruim, a barra está pesada lá fora, mas você não se corrompeu, parabéns. É isso que Deus está dizendo. Amém? Há um texto que me chama muita atenção em 1 Samuel 2,12, uma história muito bonita do profeta Samuel. Samuel foi do sacerdote, né?
ele foi um grande homem de Deus. Samuel foi um grande homem de Deus, foi aquele que ungiu o rei Davi como rei. Lá em 1 Samuel 2,12, diz que quando ele era pequeno, porque a mãe de Samuel orou muito por um filho, ela não podia ter filhos. E quando ela orou, ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu vou entregá-lo lá no templo, ele vai crescer lá no templo para ser um sacerdote. Ele não vai ser meu. O Senhor me dá e eu entrego para o Senhor. E assim foi com Samuel. Assim que ele foi desmamado, foi levado para o templo e cresceu lá, longe da família. Uma vez por ano, a mãe ia lá e levava uma roupa nova para o filho que estava maiorzinho. E o texto diz lá, 1 Samuel 2,12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli era o sacerdote da época. Os filhos desse sacerdote Eli era infiel, os filhos dele eram piores ainda, e foi nesse lugar, longe da sua casa, longe da sua família, que essa criança foi criada. Esse rapaz depois se torna um jovem, e criado então, longe dos pais, por um sacerdote infiel, que tinha filhos que a Bíblia chama de filho de Belial. Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, você não quer falar palavrão, diz assim: seu filho de Belial. Não, brincadeira, não fala não. Mas filho de Belial quer dizer assim, uma pessoa maligna. Uma pessoa maligna. Esses eram os exemplos que Samuel teve. Mas lá em 1 Samuel 2,26 diz assim: mas, tem um mas aqui, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Isso aqui te lembra no versículo? Lembra que Jesus também foi assim? A Bíblia diz que ele crescia em estatura diante de Deus e dos homens. É isso que diz sobre Samuel aqui 2,26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um jovem, desde criancinha, criado longe dos pais, por um sacerdote infiel, na companhia dos filhos desse sacerdote, que eram chamados de filhos de Belial, pessoas que não temiam a Deus, não respeitavam nada relacionado a Deus. E esse homem se tornou um exemplo de santidade, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de alguém poderoso, usado por Deus. Você pode ser assim. Você não pode deixar que a sua fé seja contaminada, seja influenciada pelo ambiente. Nem o ambiente externo do mundo e nem mesmo o ambiente religioso, porque pode acontecer de em algum momento você estar num ambiente de frieza espiritual. Você vai ser frio espiritualmente por isso? Não, a sua fé tem que estar firme com Deus. Você não pode ser fervoroso só quando você está num culto fervoroso. O fervor tem que vir do seu coração. E aí, quando todos nós aqui somos fervorosos, independentemente do ambiente, a gente se junta e aí sim o ambiente explode. Porque é uma reunião de um monte de gente que já é fervorosa. Aí o pessoal do louvor aqui só se preocupa em cantar direitinho, porque o povo já está tudo no óleo. Amém? A sua fé não pode ser influenciada pelo ambiente, não pode ser influenciada pelo mundo. Você como crente precisa sempre ser diferente. E não é ser diferente na roupa, no estilo, é ser diferente porque você não deixa que o seu amor seja contaminado, seja esfriado. Você não deixa que a sua fé seja esfriada. Você não se torna tolo quando o mundo está fazendo tolices. Quando o mundo enlouquece, você continua sábio. As pessoas olham para você lá fora e sabem que você é definido por Jesus e não pela ideologia, pela política, por qualquer outra coisa. Eles olham e veem Jesus na sua vida. Amém? João 17, 14 a 17, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Jesus disse assim: eu não sou do mundo, eles também não são. Eles não são contaminados pelo que há no mundo, eles são diferentes, eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os no quê?
Na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que tem que estar definindo o seu coração, sua vida, seus valores, sua fé. E aí você vai ter independência em relação às coisas nesse mundo. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo está sempre contaminado por pensamentos, por filosofias, por modo de vida, por desejos, sentimentos, coisas que não vêm de Deus. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o último texto que eu quero ler para vocês, em 1 João 5,4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, repita comigo, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé sem limites, amém? Uma fé sem limites é o que Deus tem para nós hoje. Eu não sei quantos anos você vai viver nesse mundo aqui ainda, e eu não sei quanto esse mundo vai mudar, mas você precisa estar com a sua fé firme, uma fé pessoal, uma fé que não envelhece, uma fé que está num processo constante de crescimento, uma fé que não se contamina com o mundo externo, mas que tem independência, porque está firmada na palavra de Deus, amém? Eu queria orar por você nesse momento, eu queria que você baixasse sua cabeça, refletisse um pouquinho diante do Senhor, deixe o Espírito de Deus falar com você, para que hoje você saia daqui realmente com uma fé sem limites, para que o Espírito de Deus encha o teu coração. Eu queria fazer um convite, o mais importante nesse momento. Se você ainda não fez uma decisão pessoal por Jesus, se não fez uma oração convidando Jesus para entrar na tua vida, para ser o teu Senhor, o teu Deus, se você talvez até crê em Deus, sim, crê em Jesus, você vem na igreja, mas você nunca fez uma oração confessando Jesus como o Senhor da sua vida, hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia da tua conversão, hoje é o dia do teu encontro, hoje é o dia de Jesus passar a ser o teu Senhor, o teu Deus. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto para que a gente possa ver, porque eu quero orar junto com você. Eu quero orar declarando a tua vida nas mãos de Jesus. Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite? Levante a sua mão para que eu possa te ver. Há alguém? Alguém hoje quer entregar seu coração a Jesus? Você nunca fez isso, mas quer hoje fazer uma oração declarando: Jesus, a minha vida é tua, entra no meu coração, eu quero te servir por toda a minha vida. Há alguém aqui que ainda não teve essa experiência e quer hoje entregar o seu coração a Jesus? Eu não vi ninguém aqui. Todos já tiveram essa experiência. O Senhor é o teu Senhor. Glória a Deus. Você que está me vendo pela internet, você já tem a convicção: Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Você já fez essa oração de entrega? Se não fez, faça isso comigo agora e diga: Jesus, eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, e hoje eu te entrego a minha vida, hoje eu te entrego o meu coração, hoje eu recebo o teu perdão no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um de nós aqui, cada um dos teus servos na tua presença, Deus, e declarar, Pai, o mover do teu Espírito, clamar pelo mover do teu Espírito, a Deus, para que nós sejamos todos firmados na nossa fé, deslimitados na nossa fé, Senhor, que ninguém saia daqui com uma fé frágil, uma fé que depende dos outros, que depende da fé dos outros, mas que a gente saia daqui cultivando um relacionamento pessoal contigo, dia a dia, Senhor. Que ninguém mais venha para cá como um espectador, mas que a gente participe de cada momento, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, o meu pastor. Quero declarar, ó Deus, crescimento, Pai. Caia por terra toda estagnação, caia por terra toda estagnação, no nome de Jesus. Que haja aqui fervor, ó Deus, desejo de ser melhor, de crescer, de conhecer-te mais, ó Deus, de conhecer a Tua Palavra, o Teu poder, o poder do Teu Espírito, os dons do Espírito, conhecer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus.
que ninguém se acomode a uma visão pequena, estagnada, que não haja retrocesso na vida de nenhum dos teus servos. Eu declaro aqui, que não haja retrocesso, que não haja esfriamento, no nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos e fortalece-nos com uma fé sem limites, uma fé preparada para enfrentar todo e qualquer desafio, Pai. Que a tua bênção seja sobre cada um dos teus servos, e hoje seja um dia de verdadeiro avivamento, de posicionamento diante do Senhor, de uma decisão de te buscar mais e mais, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Nós vamos terminar esse momento. Eu queria desafiar você realmente a refletir sobre o tipo de fé que você tem e buscar em Deus um renovo na tua vida. Amém? Que você seja cada dia mais, como a palavra diz, o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Seja assim na tua vida também. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo que temos aqui. Obrigado pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Agora, ao sairmos desse local, Deus, que a tua bênção seja sobre nós, e onde quer que estejamos, ó Deus, a tua unção seja manifesta, a presença de Jesus seja manifesta, que a tua paz seja conosco, que a tua paz seja nos nossos lares, e que o Senhor nos abençoe em todo o nosso caminhar. Leva-nos debaixo da tua bênção, da tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Amém?